Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, o tempo, o período, bom o que você estiver fazendo quando assistir esse vídeo. Obrigado por você estar com a gente por trás da história, nesse momento de relembrar, nesse momento de celebrar também, não só o Grupo Fundição, como também os trabalhos que a gente fez no canal e, claro, o nosso cartão de visita, como a gente carinhosamente chama, que é For. E assim chegamos à quarta temporada de For, né? A quarta que não deixa de ser For de For, né? E acho que foi a temporada mais difícil, não pela logística, não pela história, pela forma que foi feita, não por nada assim, mas pelo que aconteceu, né? E eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês. Mas a quarta temporada tá no meu top 3, né? Se eu for botar assim em ordem, ela é meu segundo lugar aí no meu pódio e medalha de prata, ó. Mas enfim, sou suspeito para falar porque eu gosto de todas e é isso, muito isso. Então vou falar aqui um pouquinho, vou relembrar para vocês coisas da quarta temporada, coisas que aconteceram, coisas que a gente viveu, todo esse processo de criação, de tudo. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, que vai ser bacana relembrar também as partes não tão boas, mas principalmente as partes muito boas que a gente teve nessa temporada. Vem comigo! Então, gente, For, essa quarta temporada, logo quando a gente acabou a terceira temporada, eu tinha um texto chamado Celebrity, que era celebrar, o nome do texto. E também falava sobre amizades e tal. E nesse texto eu tinha o Apollo, eu tinha o Davi, eu tinha os personagens e tal. E aí, era uma nova história, era uma outra coisa e tal. E eu perguntei ao Felipe o que ele achava e ele achou que a gente poderia colocar aquela história para fora. Eu já tinha escrito uma quarta temporada, mas eu sou muito crítico com aquilo que eu faço. E quando eu li, eu falei, sei lá, não bateu, sabe? Tá gostosa, tá legal, mas falta alguma coisa. E aí eu peguei e vou escrever de novo, né? E aí escrevi. Comecei a escrever, guardei aquela temporada e tal, e comecei a escrever usando esses personagens e tal, e tudo mais, e as suas histórias e tal. Como veio a pandemia, a gente teve que finalizar a terceira temporada, a gente estávamos ainda na pandemia, a gente ficou com medo de, a qualquer momento, ter que parar as coisas, ter que tudo parar e não conseguir seguir. E a gente decidiu, terminou a terceira na segunda, na quarta-feira a gente já estava começando a gravar a quarta. A gente fez tudo muito rápido, com medo da pandemia jogar tudo lá para baixo novamente. E aí, o Francisco, que faz o Rafael, né? Ele falou que ele estava muito cansado e que ele precisaria de um tempo, se eu poderia dar esse tempo a ele. E aí, o Beto também falou, Tony, cara, a gente tá gravando demais e tal. Poxa, eu precisava dar uma descansada e tal, me dá umas semanas aí e tal, não sei o quê. E aí, eu sentei na frente do computador e falei, olha, então eu vou fazer o seguinte, pra gente não perder tempo, eu vou colocar que os personagens de vocês precisam fazer algumas coisas, vou seguir a história com outros personagens e no meio disso vocês voltam. Pode ser? Pode. E aí eu já sabia que eu queria que o Marcelo, que faz o Léo, aparecesse. Mas eu não podia escrever uma cena sem o Marcelo concordar em voltar, não podia colocar outro ator. E aí o que acontece? Eu escrevi, primeira coisa que eu escrevi foi a cena que o Léo volta. Eu escrevi aquela cena, não mandei pra ninguém e deixei ela guardadinha no meu computador. E comecei a escrever que o Rafael ia pra São Paulo por conta da empresa do pai do Ian. O Marcos, ele ia viajar por conta voltou a andar, então vai fazer tudo que ele não conseguiu fazer no período com a cadeira de rodas. E o Nando estava atrás do Ives, que
se mudou e levou a Mirth. E a partir dessa ausência, eu comecei a escrever a história do Apolo, do Davi, do Bruno, para ficar nesses personagens, né, ocupando essas três posições até os meninos voltarem e tal. O Felipe, depois da pandemia, o Felipe desenvolveu assim, uma estafa, um cansaço atrelado ao princípio de uma depressão que não dava para ele. Ele falou, amigo, eu não consigo fazer, não consigo mesmo. Me dá um tempo, mas não para por minha causa. Eu volto. Só não posso te falar agora quando. Preciso me cuidar, preciso organizar tudo e tal. E aí, a personagem Salomé, ela não existia. A história da Salomé era a história da Michelle. A Michelle iria se envolver com o Otto, tudo isso ia ser a Michelle. E aí, eu vi uma série que o Tárcio fazia e tudo mais. Eu já estava conversando com o Diego Raton, que também fazia essa série que o Tárcio estava. E aí eu fui assistir um espetáculo, e nesse espetáculo tinha um personagem, né? O ator, ele fazia vários personagens, e um dos personagens que ele fazia chamava Salomé. E eu adorei esse nome. Falei, Salomé, o nome tão engraçado, mas ao mesmo tempo é forte e tal. Eu vou colocar Salomé no lugar da Michelle. E ali eu falei, tem que ser... Quem? Tárcio. E falei com o Raton fez a ponte. O Tárcio falou, não, mas eu já faço uma personagem... que eu faço um travesti nessa websérie, não queria fazer de novo. Falei, cara, mas a Salomé não é uma travesti, ela é uma mulher trans, uma mulher cis. Nem uma mulher trans ela é uma mulher cis. E tal, expliquei a história, falei, deixa eu te mandar os roteiros e você dá uma olhada, qualquer coisa. Se você gostar, a gente conversa. Graças a Deus, mandei, o Tárcio falou, gostei, adorei, louca, quero. E assim, eu comecei essa temporada. E aí, fizemos a seleção, né, de alguns atores. E aí o Everton ia fazer o Davi, um outro ator ia fazer o Apolo, o Ridan ia fazer o Bruno. E o Bruno, ele se envolveria com o Marcos e não com o Ian. E aí, né, nesse processo, para variar, né, fulano faz fulano, fulano faz fulano. Eu sempre fui, assim, muito fã do Ridan, muito mesmo. E eu já vi ele em outras webséries, e ele, pra mim, nossa, eu falo isso pra ele, já falei isso pra ele, eu sempre enalteci o trabalho dele, sempre gostei do trabalho dele e tal. Eu não sei porquê, mas ele sempre me chamou a atenção nas webséries que ele fazia, e eu acompanhei alguns, o Ridan, tá, então deixa eu ver o Ridan, e via. Mas assim, uma admiração de fã mesmo, sempre fui fã, tanto dele quanto do Andrei, que eu assisti em outros trabalhos, antes de fazer o meu. Antes até de começar a For. E aí, o Felipe chegou e falou pra mim, falou, Tony, eu li os roteiros e tal, isso. Cara, o Bruno é ex da Leila, acho interessantíssimo, gostei desse lance, desse emaranhado que você criou. Mas, cara, eu acho que o Bruno se envolver com o Ian vai ser mais pegado. Por quê? Não que o Marcos não seja interessante, mas quando a Leila, na segunda temporada, vem pro Rio, ela bate na porta do Ian. A Leila tem mais proximidade, às vezes, com o Ian e tal. Você não acha que vai ser? Aí eu falei, poxa, acho. Só que eu falei, ai, Felipe, mas eu vou ficar mal sem graça de fazer cena com o Ridan e tal, porque eu admiro aquele cara, sabe? Ele tá num patamar que eu não alcanço ainda. Felipe, não, vamos ver. E o Ridan sempre muito humilde, muito solícito, muito profissional, muito parceiro, muito afim de fazer. Nós fomos fazer alguns workshops, e eu lembro que um desses workshops tinha uma cena que a gente foi fazer do Ian e do Bruno, que era o primeiro beijo deles em série, e eu falei, não vou fazer, tava muito nervoso desse beijo e tal. E aí o Felipe falou com o Ridan, faz, e no final você lasca esse beijo aí e pega ele de surpresa. E a gente fez a cena, e na hora do beijo eu reagi com aquela surpresa. E o Felipe falou, não para, vai, corta. E aí o Felipe falou, é essa química que eu quero na cena, e esse beijo tem que ter
essa surpresa, por quê? É o primeiro beijo, nunca se beijaram, é o Bruno que rouba um beijo do Ian, que é aquela cena quando o Apolo toca a campainha, que acho que é o final do episódio 1. O que você tá querendo? E o sol parando nossas roupas no varal. Você tá esperando alguém? Acho que é o sítio. Peraí, vou despachar rapidinho. E ali eu fui convencido de que sim, o Bruno vai se envolver com o Ian. Volta eu mexer, fazer os ajustes no texto e tal. E fizemos. Nisso, a gente conheceu o Everton. E o Everton ia fazer o Davi. E eu lembro que a gente foi fazer um ensaio, né, um desses workshops. E o cara que ia fazer o Apolo não apareceu, não justificou nem nada. Fizemos, fomos embora. Semana seguinte, nós voltamos. E o Everton foi novamente para fazer o Davi e o cara que faz o Apolo também não apareceu. E aí, a gente pediu pro Everton ler o Apolo nas cenas que tinha o Apolo, que não tinha o Davi. Eu lembro que o Everton leu e quando ele fez, ele tem um negócio que ele trava o maxilar aqui, que o Apolo tem. Quando ele fez isso na cena, eu e o Felipe, a gente só fez isso aqui, ó. Olhamos um pro outro. E quando terminou, a gente foi unânime. A gente chegou e falou assim, esse cara é muito bom. Eu falei pra ele assim, ele tem a expressão do Apolo que tem na minha cabeça. Aí o Felipe falou assim, ele é o Apolo. Eu falei, ele é. Aí nós fomos, chamamos ele. Aí não, minto. Antes de chamar o Everton, eu falei assim, Felipe, só que o Apolo morre. Eu mato o Apolo na 4ª temporada. Porra, nós vamos perder um ator foda. E aí o Felipe falou assim, amigo, mas acho que vale. Ele vai fazer esse Apolo, entendeu? Perfeitamente. Não que o outro ator não pudesse fazer. A gente não tinha visto o trabalho dele. Mas a gente tinha visto do Everton e agradou. Então vamos fazer o seguinte. Ele faz o Apolo e se o outro ator continuar, ele pega o Davi. Falamos com o Everton falou assim, caramba, quando eu li o Apolo, eu gostei do Apolo mesmo. Mas faço o que vocês falarem. Então, Everton é o Apolo. Aí o outro ator não gostou dessa troca, brigou, falou, bloqueou a gente e tal. Mas, como se a gente tivesse errado, sendo que ele não apareceu, né? Então, beijo, dedo do meio pra ele, porque a gente não pode esperar. E aí ficamos sem o Davi. E o Andrei conhecia o Caio, indicou o Caio pra gente. E o Caio muito fofinho, eu falei, é o Davi. É o Davi, é esse menino, o Davi é... E foi. E aí, o Igor, que já tinha feito câmera e dirigido a maioria das cenas em Amor.com, o Igor que dirigiu Iguais, né? Que foi no período do final da 3ª temporada, o Igor assumiu a direção da 4ª temporada, o Igor assumiu as câmeras junto com a Letícia e a gente começou a gravar a 4ª temporada sem a Michelle, sem o Rafael, só tinham feito o início, saíram e iam voltar, sem o Nando e sem o Marcos, que também voltariam, e eu sabendo que no final eu juntaria todo mundo. E aí começou aquela loucura e vamos gravar. E aí nós começamos a gravar e eu lembro que a gente foi gravando na ordem. Por quê? Porque eu tinha essa passagem de tempo e eu tinha visto, acho que na novela Em Família, do Manuel Carlos, e quem me conhece sabe que eu amo o Manuel Carlos, e tinha uma cena que tinha uma passagem de tempo com a Bruna Marquezine que era desse estilo, era na piscina. Ela mergulhava na piscina, tomava banho e tal, e blá, 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 e tal. E a cena ia pro lado. Quando voltava pra piscina, que ela levantava, não era mais aquela criança, já era a Bruna Marquezine, já passavam-se ali, sei lá, 18 anos, não lembro. Tinha uma passagem de tempo grande. E aí, eu falei, eu quero fazer desse jeito. E aí nós fomos, né, para um condomínio, que era onde a gente gravou as primeiras cenas da casa do Bruno, lá na Barra da Tijuca. Lá na Praia do PP, do meu amigo Bernardo, apartamento. E a gente fez todas as cenas com a Salomé. E a gente fez o Ian de cabelo preto e tal. E a hora que o Ian fala, olha, eu acho que eu vou dar uma viagem e eu volto, já que a novela tá atrasada. E, gente, tava um frio do cão. Um frio. E eu tive que pular naquela piscina. E eu só podia pular uma vez, porque senão eu ia ter que esperar me secar e tal, enfim. E eu pulo, mergulho, corta. Saio daquele gelo, vou correndo para casa
E lá eu tenho que pintar cabelo, eu fui furar a orelha, eu fui cortar cabelo. Pra quê? Pra quando no dia seguinte eu fosse gravar a saída da piscina, eu já saí totalmente diferente. E eu só tinha o outro dia pra gravar, né? Eu não podia ficar, vamos gravar daqui a uma semana, um mês. Não podia, eu tinha que gravar no dia seguinte e tal. Senão a gente perderia aquela piscina e perderia tudo que foi feito. E aí eu lembro que furei a orelha com aquela pistola, botaram aquele brinquinho pequenininho, mas eu falei, esse brinquinho ninguém vai ver. E aí eu lembro que mesmo com a orelha doendo, machucada, eu tive que tirar aquele brinquinho, colocar outro. E a orelha doendo, porque tinha acabado de mexer e coloquei um brinquinho maior. Eu lembro que o cabelo do Ian, ele não ia ser daquela cor, mas meu cabelo é muito preto, como vocês podem ver. Que é meu cabelo natural, sem tintura, sem nada. E aí eu precisei de quê? Jogar em toma descolorante. E ele não ia ficar loiro. Ele precisava de mais tempo para poder fazer, de mais química. E eu não tinha tempo. Então eu falei, gente, o que tem é isso. Já cortei, já vê que tá diferente. Vamos fazer desse jeito. E de cabelo molhado, mesmo que ele esteja assim, ele vai ficar mais escuro, mas a gente sabe que tá diferente. E fomos. E aí, mais uma vez, um frio, julho. Sempre que a gente gosta tanto de gravar em julho. E eu já cheguei, entrei na piscina, bora. Levantei falando pra Salomé, faz de novo, mergulha. Aquela parte que eu já tava na piscina, 1 hora pra fazer. Demorou. E eu ali batendo queixo de frio e tal. E fiz a cena e o Tárcio, maravilhoso. Foram as primeiras cenas do Ian com a Salomé. E eu amei o Tárcio, a elegância, a Salomé. Eu falei, cara, isso vai dar bom. Depois de um ano. Eu volto depois de um ano. Não, Ian, tô conversando com você. Eu vou dar uma... Ian, volta aqui que eu tô falando. Ian! Ian, essa sua calma me estressa. E começamos. Como a gente ainda estava na pandemia, a gente gravou tudo muito rápido mesmo. A 4ª temporada, nós gravamos ela toda em 3 meses. Tipo assim, a gente começou a gravar ela em julho, paramos entre setembro e outubro, né, e tal, por conta de outras coisas para fazer, e voltamos ali em dezembro. Então, 90 dias, se a gente for colocar, a gente gravou ela toda, foi muito rápido. Foi a mais rápida de ser gravada. E foi um boom, assim, foi muito maravilhoso e tal. E aí, logo depois, volta Francisco, volta Beto, volta Andrei, a gente continua gravando, e o Davi fica ali naquele meio, e o Ian já tá envolvido com o Bruno, e prepara pra Leila voltar e pra pegar, e a Mara morando em Cachoeiro, tendo que ir pro Rio e tal. E aí eu já tinha o Jardel, ou seja, foi a hora que eu fiz a virada, que muitos personagens que estão até hoje entraram, né? Alguns personagens que eu não tinha mais, como o Gui, o Nicolas, o Heron, eu precisei de suprir e tal. E foi a forma como eu fiz, como eu encontrei, para que a história não parasse, ganhasse um novo gás e que os personagens, depois que voltassem, ficassem inseridos naquilo dali. E aí, eu achei maravilhoso. Foi a primeira websérie que não foi o Felipe que editou, primeira temporada no caso, né? Que não foi o Felipe que filmou, que não foi o Felipe que dirigiu, mas assim, o tempo todo eu tava em contato e perguntando e vendo e ele dando ideias e tal. Eu lembro da cena que foi maravilhosa, que eu amei fazer, que vocês não têm noção, demorou quase um dia pra fazer, que é uma cena que o Ian entra olhando e ele vê o Bruno vindo correndo, e o Bruno e o Ian entram na cena do Ian, e, tipo, o Ian olhando e tal, e a gente teve que fazer aquilo tudo muito calculado, quase que com a fita métrica, pra gente, ó, Tony, você não pode passar daqui, você tem que vir até aqui. Foi uma loucura, e foi uma cena maravilhosa. Como foi depois o resultado disso no ar, como aquilo me orgulhou e tal, né? A gente gravava com a câmera e a gente não tinha noção de que gravando com a câmera, a tela da câmera é pequenininha, tá tudo muito claro, e depois que vai pro ar, aquilo escurece, e a série parece que tá um pouco mais escura, mas de certa forma, o escuro não tirou um pouco do mistério, então, mas, claro, foi um erro, mas a gente assumiu esse erro, não tinha o que fazer. E aí, agora eu vou contar umas curiosidades, né, seguindo essa ideia das curiosidades, das coisas, a primeira cena que senta na praia, Ian, Bruno, Apolo e Davi.
Gente, vocês não têm noção do frio que tava no Rio de Janeiro. Eu lembro do Igor todo encapuzado, tava uma ventania. Eu lembro do Léo que tava fazendo câmera e áudio ali junto com ele e tal. E a gente tinha a cena que a gente tinha que tirar a roupa e ir pelado pra praia. E todo mundo já com seus tapa-sexo e tal. Na cena original que eu escrevi, a gente entrava no mar. Só que era impossível. Primeiro porque o mar tava muito agitado, a gente não era doido de colocar em risco a vida de ninguém. E porque era impossível entrar e tava muito frio. Então a gente chegou na praia, a gente gravou aquela cena que a gente acorda todo mundo, que fala que tá todo mundo vendo a gente. Aí depois a gente gravou a cena que a gente tá nas pedras e todo mundo decide se encontrar depois, faz um grupo e tal. E quando escureceu a gente fez essa cena, que é todo mundo sentado e tal. E a gente vai tirando a roupa, claro que a gente cortou antes, mas dá pra ver a bundinha de todo mundo ali, porque a gente tapa sexo, né? Ele é uma coisinha, tipo um bojo de sutiã que tapa, você bota tudo ali na frente, né? Ele prende assim do lado aqui e prende lá debaixo do seu saquinho, né? Ali na Disneylândia. E atrás é a bundinha de fora. Então o ator, ele tá coberto na frente, você não vê nada. E a bundinha tá de fora. E conforme o Igor vai tirando, que a câmera vai ficar, e vocês vão andando, e vai chegar uma hora que a luz vai escurecer, a luz não vai acompanhar até lá, e quando vocês chegarem lá e tal, só que a luz pegou a bundinha de todo mundo, e a gente tirando, mas vocês não têm noção do frio que tava. E a gente fez parecendo que tava todo mundo, mas não, tava um frio do cão. Continuamos gravando, e grava daqui, grava dali, né, e tudo muito, eu lembro que tipo, teve cenas que a gente teve que, por conta do frio, a gente era na rua, a gente jogou pra dentro de casa, porque tava muito frio no Rio de Janeiro e tal. E, cara, ideia sarrafo. Teve cenas que a gente gravou e quando o Léo fez tal, o Léo falou, olha, esse áudio tá muito ruim, eu não tô conseguindo. E aí, Ridan, tá onde? Tô em casa. Vem, porque a gente tem que regravar uma cena, aquela cena em que o Bruno conta pro Ian do seu estado de saúde, depois que o Ian lê o negócio que o Apolo deixa debaixo da porta. A gente gravou aquela cena, regravou na véspera que ela foi pro ar. E a gente, graças a Deus que a gente regravou, porque o resultado foi muito melhor. Nós gravamos as cenas do Andrei, que ele fala que eu tô na Índia, aí botou um negocinho na testa, botou uma canga no cabelo, gravamos virado pra essa parede. Depois eu tô em tal lugar, ele trocou aquilo tudo, viramos, gravamos pra esse lugar e tal. Então assim, do nosso jeitinho, de forma bem improvisada, a gente fez e tal. E aí, eu lembro que tipo assim, eu fiz uma peça que eu fazia um rei medieval, e aí a diretora, né, da peça me solicitou se eu teria coragem de colocar. Colocou uma peruca. E ela achou que a peruca não ficou legal e tal. E ela falou assim, você não colocaria um mega hair, não? Pra gente fazer? E eu, doido, falei, claro, coloco. E coloquei. E aí eu coloquei um mega hair gigantesco. E aí, quando eu fazia o rei, vinha aquele laque e tal. Eu acho que eu tenho foto disso perdido, não lembro também desse rei. Eu lembro que eu usava um casaco com aquele negócio de pele e o cetro, e tinha uma coroa e aquele cabelão armado e tal. Nossa, aquele rei que eu fazia, que era o rei Atos, ficou maravilhoso com aquele cabelo. Só que qual era o problema? A temporada da peça prolongou e eu tinha que fazer a cena do casamento do Rafael na praia e eu não tinha o que fazer. Eu tive que fazer com aquele cabelo. E eu não podia fazer o cabelo do rei porque era um cabelo, parecia uma juba de leão. Falei, o Ian não vai usar isso. E eu falei, gente, espera terminar a peça, espera, eu não podia esperar. Todo mundo no Rio juntou, mobilizou o elenco inteiro pra gravar essa cena, meu Deus, meu... E eu mesmo não querendo com aquele cabelo, o Felipe me convenceu, que aí o Felipe voltou no final. E foi a cena que o Felipe dirigiu, que foi a nossa última diária. E fui gravar com aquele cabelo. Mesmo contra a minha vontade. Mas era o Ian passa com aquele cabelo. E fiz as últimas cenas com aquele cabelo. E tem umas que ele tá com aquele coque, aquela coisa horrorosa. Gente, eu me envergonho muito desse cabelo, mas, enfim, tanto que depois eu fiz a peça acabou, eu saí do local da peça, já fui direto pro salão, falei, tira, pelo amor de Deus. Fiquei cerca de um mês e meio com aquele cabelo, pra nunca mais. Mas, né, curiosidade, não tinha o que fazer, não tinha como tirar o cabelo, né, porque eu coloquei mesmo, mexia, demorou mais de 16 horas pra colocar e umas 8 pra tirar.
Enfim, mas fiz. Era o que tinha pra fazer e tô contando pra vocês. Inclusive, bota aí Ian com aquele cabelo horroroso. Gente, podem rir, eu deixo, tá? Eu deixo, porque eu também rio quando eu vejo isso. É a minha vergonha alheia. Enfim, quando a série foi pro ar, e a gente vai entrar numa parte que não é tão legal, assim, eu acho que todo mundo tem direito de falar o que quer, né? Mas eu, pelo menos, eu me coloco muito no lugar do outro. Eu sou muito altruísta. Se o que eu vou falar não vai acrescentar pro outro, eu prefiro não falar. Eu fico quieto. Se eu não tenho algo bom para falar, eu prefiro o meu silêncio. Porque a gente nunca sabe o que a gente vai falar, como que aquilo bate na pessoa. E quando a 4ª temporada foi pro ar, eu fui massacrado. E foi de forma muito cruel mesmo. Por quê? Eu fui criticado pelo texto, porque falaram que eu estava matando a história, porque eu tirei o Rafael, eu tirei o Nando, eu tirei o Marcos, eu tirei de uma vez só, eu estava separando os amigos. E falaram, nossa, mas me esculacharam pela história, que eu era um péssimo escritor, que eu era isso, que eu era aquilo. Ok, é o direito das pessoas. Mas elas não sabiam o que estava acontecendo. Elas não sabiam que o Francisco e o Beto haviam pedido um tempo por estarem cansados demais, e eu entendi que estavam. Eu também estava. Só que eu tinha que continuar, eu não tinha o que fazer. Mas eu sabia, eles vão voltar. Eu só podia responder isso na época. Calma, assiste. Muitas foram que deixavam de assistir, que a série perdeu identidade e tal. E não criticando quem entrou, mas criticando porque saiu e quem tirou. Na cabeça deles, eu que escrevo. E eu não fui assim, criticado, eu fui massacrado. E aí, paralelo a isso, veio a crueldade de outras pessoas que começaram a falar que o Ian e o Bruno, eles eram um casal que não existiria na vida real. Porque o Bruno é um cara muito bonito e eu sou um cara feio. E os caras feios e os bonitos, eles não ficam juntos na vida real. E aí começou, mas é o Tony que escreve, é o Tony que escolhe o elenco para que ele beije em cena quem ele quer beijar. E aquilo doeu muito, porque eu era casado na época. Até então, o meu marido, que era o Marcos, podem olhar lá, Marcos Pogian, deve ser esse o Instagram dele. Espero que ele não me mate por estar divulgando isso. Pra mim, até hoje, foi o cara mais lindo que eu namorei e que eu fiquei junto. Fiquei junto mais de 5 anos. Inclusive, no período a gente terminou, né, na 5ª temporada de For. Então, e eu não precisava de beijar outra pessoa, porque eu sempre beijei ele e ele era o cara mais lindo do mundo. Então eu não tinha isso. Mas eu também não achava certo eu ir expor o Marcos, igual eu tô fazendo agora. Eu não achava certo eu ir colocar, alimentar isso nas pessoas. Então assim, eu não respondia. Eu lia e aguentava aquilo calado. E eram comentários muito cruéis. Teve comentários assim, você é uma vergonha para a comunidade gay, você morto talvez seria muito melhor, se mata, se enforca. Eu até pedi o Felipe para não tirar esses comentários, porque o Felipe, quando ele viu que estava pesado, ele falou, amigo, não lê não. Mas eu falei, não tira, deixa lá, para que num futuro, quando as pessoas lerem, elas vejam o que a gente aguentou. E ali, gente, eu desenvolvi a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, que é uma coisa que eu tenho até hoje. Falei que eu não ia chorar. Eu não leio mais comentário no YouTube. Desde a 4ª temporada, isso me machuca muito até hoje. Não preciso de chorar para falar, a vítima é o coitadinho. Graças a Deus eu não preciso disso. Mas aquilo, vocês não têm noção do quanto aquilo mexeu, do quanto aquilo mexe comigo. O Tony que eu tenho, que eu sou hoje, ele veio a partir daquela temporada, a partir daqueles comentários. Eu lembro de uma coisa que o Felipe falou, que vai ficar para sempre assim em mim, que ele falou assim, amigo, se eu pudesse, eu iria atrás de cada um que falou isso,
para poder mostrar o quanto eles te machucaram e o quanto você tá mal por causa disso. Porque eles não imaginam o que eles fizeram com você. Mas eu não consigo. Eu sei disso. Eu sabia que ele não conseguia. Mas era o que eu tinha. Eu tava contando uma história, eu tava sem ganhar R$1, gastando pouco do dinheiro que eu tinha. Eu lembro que eu sou MEI, né? Eu sou MEI, microempreendedor e tal. E eu ganhei auxílio também. E eu com o Marcos, que também estava no auxílio, o Marcos segurava as pontas de casa, o meu auxílio eu estava usando para gravar. E depois, quando eu fui justificar o meu imposto de renda, eu tive que devolver todo o valor, de uma vezada só. Todo o valor que eu recebi de auxílio eu tive que devolver. E usando o dinheiro para gravar. E sendo que estava tão difícil as coisas na época da pandemia, graças ao meu pai que me ajudou muito, né? E tal, a segurar as pontas. E eu pensando, não preciso disso. E ali eu desisti, eu vou parar, não vou fazer. Mas enfim, vamos falar de coisas boas pra gente encerrar esse vídeo. Desculpa o desabafo, desculpa a emoção, mas isso mexe muito comigo, mexe muito. Tanto que eu coloquei isso no Ian em algum momento. Aquele choro da cena que o Ian chora falando dos ataques na internet. Eu chorei muito de verdade, eu chorei muito. E a gente fez aquilo umas 3 vezes e eu chorei nas 3. E o Felipe falou, eu vou colocar que você chora menos, porque é o que a gente... Porque eu sei o seu choro, eu sei. E o Felipe passou isso comigo. Enfim, mas hoje eu não leio comentários mais. Quando você vê que alguém responde lá, não sou eu, mesmo que esteja com o meu login, eu peço uma pessoa, lê e responde, se for coisa boa, coisa ruim, seja lá o que for. Não falem comigo, não leio, ainda não consigo. Toda vez que eu sento para ler, me dá crise, é uma choradeira, é uma tremedeira. E pra mim, assim, eu tô lendo coisas boas, vai chegar na coisa ruim, porque era assim que acontecia. Mas, como o Rick, nosso Rick, beijo, amor, te amo. O Rick uma vez falou com a gente, tanto comigo quanto o Felipe, eu gosto de vocês porque vocês são teimosos. Vocês têm tudo pra parar e vocês não param. Então, isso virou o nosso hino, o nosso lema. E o Felipe a gente olha e fala, mas nós vamos fazer isso por quê? Porque a gente é teimoso. E é a nossa válvula de escape. E aí o Felipe sempre ali, né, na hora que eu precisava, me deu a mão. Quando ele precisa, eu dou a mão. E a gente não larga a mão do outro e segue. E graças a Deus, mesmo com tudo isso, nós fizemos a festa de lançamento. Foi a festa até então a mais divertida. Nós gravamos uma cena que a gente depois nem usou dentro dessa festa. Então, assim, chegou uma hora que os atores viraram os personagens. E os personagens também conheceram os fãs que estavam nessa festa. Nós recebemos, aí depois que voltou os meninos, eu sei que algumas pessoas falam, tá todo mundo elogiando a série, a Lau e tal, mas aí pra mim já não valia, eu já tinha ficado, né? Muita gente ainda criticando, mas enfim, eu já não lia mais, então eu não permiti que aquilo me fizesse mal, mesmo sabendo que fazia. Levei pra terapia, até hoje faço terapia, que eu já fazia, mas até hoje ainda falo sobre, enfim, tudo muito... essa loucura toda. E aí, a série veio desse jeito, foi e tal. E aí eu entreguei o último episódio pros meninos e acabou aqui. E coloquei cena X praia e coloquei Rafa, Nando, Marcos e Ian sentados na areia olhando o mar e conversando. Ponto. Não coloquei o roteiro. E aí, minto. Eu coloquei até assim, que eles conversam e de repente... pés caminham em direção a eles. E aí todo mundo, quem se pede, ninguém sabia. E na véspera da cena ir pro ar, a gente foi gravar. E eu pedi pro Marcelo, não comenta que você tá no recreio, não comenta que você tá perto da gente. Gravamos, fizemos foto, mas tudo isso vai ao ar amanhã, depois a gente pode divulgar. E foi. E eu lembro que a gente gravou, e eu lembro que quando o Marcelo chegou, né, o Francisco que eu conhecia, o Beto, foi aquela surpresa. Foi o primeiro encontro do Andrei, né, porque até então era o Gaio que gravou com o Marcelo. O Gaio, ele também ia fazer uma participação nessa cena. Ele iria passar antes do Marcelo, como se ele fosse um garçom da praia que entregar uma coisa pra gente. A gente ia falar, caramba, como que você parece com o Marcos, nosso amigo? A gente ia fazer uma brincadeira. Só que tava um trânsito infernal no Rio de Janeiro, que tinha um jogo do Vasco, Flamengo e tal, uma final, não lembro.
e o trânsito, e o Gaio não conseguiu chegar, ele estava a caminho, mas não deu tempo, né? Enfim, e quando o Marcelo gravou foi aquela loucura. E aí, quando a gente vai caminhando assim pra praia, a gente usou o drone, o Andrei tinha um drone, pela primeira vez a gente gravou com aquele drone subindo e a gente indo. E eu escrevi uma frase, quando eu tava sentindo aquele momento de dor, e falei, Fih, coloca essa frase no final. E o Felipe conseguiu, mas o Léo, e a frase entrou, que é a frase... Bota a frase aí, na última cena, gente. É essa frase representa muito o que eu sinto, essa frase saiu muito de dentro de mim, né, e tal. E assim, não me arrependo, graças a Deus, eu segui, eu segurei na mãozinha de Deus, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho a minha avó, esse presente aqui, ó, que foi o Luivan que me deu esse ano de aniversário, com a fotinho da minha avó Mirtes, que tá tatuada aqui, ai, não dá pra ver, mas tá aqui no meu pulso, é o nome da Mirtes, filhinha do Nando, porque toda a história minha, pode olhar, tem uma Mirtes, eu cito esse nome, porque foi ela que me apresentou a arte, e eu vou ser grato eternamente, porque ela me apresentou a vida sem perceber, e eu sou devoto da minha Nossa Senhora Aparecida, muito católico, né, tem algumas coisas da religião muçulmana, mas que eu não sigo tanto, por conta dos meus avós, parte de pai. Não soltei a mão de Deus, não soltei a mão da minha Nossa Senhora Aparecida, foi a melhor coisa que eu fiz, consegui mesmo com todas as loucuras, com tudo o que aconteceu. Hoje, continuo forte, sei que as críticas acontecem, quando chegam críticas que eu sei que são construtivas, são coisas para melhorar, tô ali, vejo, ouço, sigo, qualquer conselho bom, eu acato, eu vou... Mas claro que esse tipo de coisa, porque você é feio, porque isso e aquilo. Em Castelo de Areia mesmo, que é uma série que a gente fez agora, eu faço par com o Anderson, né, no último episódio, e teve comentários que chegaram a mim, né, que eu não li, mas de pessoas que foram lá, mais uma vez o Tony tentando lançar o casal A Bela e a Fera. Cruel isso. Pra quê? Entendeu? Porque o Anderson nunca ficaria com o Tony na vida real, e aí ele lançando esse casal. É a mesma pessoa? Não sei, porque são perfis falsos. São perfis que a pessoa não bota a cara dela ali. Então há essa covardia nesse ataque. Mas isso aí é um pensamento dela. Se o Anderson nunca ficaria com o Tony, isso é um problema do Anderson, não é um problema dessa pessoa. Mas na série, o Bernardo fica com o Caio e tá tudo bem, né? Mas graças a Deus isso não fez com que eu parasse, mesmo eu achando que eu pararia, eu achando que eu não continuaria. E graças a Deus a gente seguiu, graças a Deus a gente fez, e que bom que a 4ª temporada foi pro ar. Aqui fica o meu agradecimento ao Leonardo Viana, que foi o editor, o meu agradecimento super ao Igor, que fez o Henrique. Igor, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você. E é isso, galera, graças a Deus seguimos na teimosia, conseguimos, fizemos tudo, então... Igor Celucci, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança, e muito obrigado pelo que você fez com a série. Tá? Por você ter tomado conta da 4ª temporada, por ter feito da melhor maneira como você podia. Então é isso, muito obrigado, obrigado. Muito feliz por tudo que aconteceu. E é isso, tá? Léo, obrigado, todo mundo que participou, todo mundo que curtiu a 4ª temporada. E é isso, a gente se vê na próxima semana